minhas queridas mulheres vencedoras em Cristo. Estamos aqui, para compartilhar mais uma leitura bíblica. Só que essa leitura não está falando assim, praticamente da mulher em si. Porque o livro de Números e Levíticos, eu fiz um pequeno resumo, no vídeo passado, e não fala especificamente. A gente viu da desobediência de Miriam, mas foi só um detalhe junto com Arão, E no capítulo 20, ainda em Números, fala da morte dela, da morte de Arão, no capítulo 20, no versículo 23 até o 26, fala da morte deles. Então Deus não perdoou, Eu vou ler aqui bem rapidinho para vocês verem. E falou o Senhor a Moisés e a Arão no monte Hor, nos termos de Edom: Arão será recolhido ao seu povo, porque não entrará na terra que eu tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebelde foste a minha palavra. Toma então, Arão, teu filho, e subi a Mor. Despede-se as tuas vestes, que era o sacerdote, a veste de sacerdote. Despede a tua veste ao teu filho, e ali recolherás, porque ali morrerás. Aqui no versículo 27. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe tinha ordenado, subir ao monte, e olhou toda a congregação. Moisés se despediu de Arão e vestiu as vestes no seu filho, Eleazar. E morreu Arão ali. Toda a congregação ficou triste com isso. Mas infelizmente foi a consequência daquele erro que ele teve, junto com Miriam. No início do capítulo 20, fala também da morte de Miriam, que ela morreu e foi recolhida ali, sepultada naquele mesmo lugar do seu irmão. Então o livro de Números, logo em seguida vem Deuteronômios. E fala também aqui em Números, Números capítulo 27, anuncia também a morte de Moisés. Foi anunciada a morte dele aqui no capítulo 27 de Números. Mas ele ainda comandou o povo de Israel, que é um livro muito extenso. Eu estava lendo bastante, ainda não consegui concluir, então tem muitos detalhes. O livro de Deuteronômio é muito rico em detalhes, que fala de toda a organização, Aí vem assim, no capítulo 27 foi anunciada a morte de Moisés. Aí, eu fiz aqui umas anotações, que no livro de Deuteronômio, logo no início, vem a despedida de Moisés. Só que antes de se despedir, Moisés ele teve todo o cuidado de repassar todas as leis, para toda a população de Israel. Então esse livro de Deuteronômio ele é rico, você tem que ler com cuidado, com calma. Não fala especificamente de uma mulher, mas a cada capítulo você tem um detalhe que era bom que você lesse. Por exemplo, no capítulo 5, a repetição dos mandamentos, os 10 mandamentos. É como Moisés estivesse passando a limpo um ensino, Como a gente diz, passando a limpo como professora. O Moisés estava ensinando aquele povo a ter um comportamento diante de Deus. E ele repassou os mandamentos no capítulo 5. Já no 9, novamente ele fala das murmurações, que o Senhor odeia. Muito daqueles povos não entrou naquela terra, inclusive ele, por causa da murmuração. Não que Moisés murmurou contra Deus, isso não aconteceu. Mas ele puniu pelo povo, ele pediu, e Deus realmente ficou muito irado com isso, porque aquele povo tirou muita paciência de Deus naquela época. No capítulo 11 de Deuteronômio, o Senhor também nos fala a escolha. A gente tem uma escolha entre a bênção e a maldição. Aí está dizendo lá, é bom que você leia, que se eu seguir os mandamentos, os preceitos de Deus, seguir na linha, como diz o Senhor, eu só vou ter bênção na minha casa. Agora, se eu faço coisa errada, as consequências é a maldição. Não tem para onde correr. É isso ou nada. Ou você segue e recebe bênção, ou você vai ficar, infelizmente, passando por apuros aí na sua vida, No capítulo 13 fala dos castigos, dos falsos profetas. Eu não consigo assim acreditar como é que uma pessoa que lê, que tem leitura bíblica, que conhece os mandamentos, que conhece realmente, tem um conhecimento de Bíblia,
consegue fazer algo errado. Eu realmente eu sou muito temente a Deus. E geralmente quando eu falho, eu fico ruim. Eu não sei você, mas eu fico ruim. Eu passo a noite, quando eu vou me deitar nas orações, eu passo o meu dia para ver onde foi que eu errei, qual momento eu errei. Naquele momento à noite de oração, eu peço perdão dos meus erros. E na manhã seguinte eu procuro melhorar. Fácil? Não é. Mas eu procuro melhorar. O capítulo 14 fala sobre o dízimo. Essa é uma questão muito delicada para nós evangélicos e crentes, né? Creem em Deus, cristãos que seguem a Bíblia. Mas quando alguém vier discutir sobre isso com você, não discuta, não bata a boca. No capítulo 14 de Deuteronômio, do versículo 22 até o 29, fala do dízimo. O dízimo não é também só você pegar o dinheiro e dar para a igreja, não. O dízimo ele pode ser pago também em ofertas. Quando você tira, por exemplo, você passa o ano todinho dando dízimo na igreja. Mas aí um ano você está afastado, você fez uma viagem, um mês, uma coisa, você pode pegar esse dízimo e fazer em oferta aos pobres. Aqui fala bem direitinho, né? Fala bem direitinho lá no final, que a gente pode fazer uma refeição, dar aos pobres, alimentar as viúvas, alimentar os órfãos. Isso também serve como pagamento a Deus, porque você está fazendo pelos pequeninos. Lá está dizendo bem direitinho, é bom que você leia, né? Para não formar nenhuma opinião aqui sobre isso. No capítulo 17 está falando sobre a idolatria, a falsos deuses, essas estátuas que a gente vê por aí. Também não gosto de entrar nesse mérito, porque as pessoas que seguem esse tipo de coisa não têm um entendimento bíblico, então a gente também não deve discutir sobre isso. Então, o Deuteronômio é um livro muito rico. Você está vendo que tem várias coisas que a gente pode falar. E não está falando especificamente de uma mulher. Mas mesmo assim, eu não poderia deixar passar em branco, né? De dizer esses detalhes para vocês. E eu espero que você leia, tá bom? Você continue fazendo a sua leitura. E eu vou continuar aqui com a minha também. Até a próxima e a gente se vê.